Então a palavra que o Espírito Santo ele quer liberar para os nossos corações nessa noite, inclusive o tema dela é: não deixe as más notícias mudar os seus costumes. Repita comigo: não deixe as más notícias mudar os seus costumes. Porque às vezes, dependendo daquilo que a gente escuta, a gente perde o equilíbrio, a temperança, perde o chão, fica sem alicerce, fica totalmente proparoxítona. E é isso que justamente Satanás quer, para ele poder nos destruir. Satanás, ele sempre procura nos fazer perder o foco, a visão, a atenção. Porque fé significa você manter uma certeza viva dentro do seu coração, mesmo que o mundo venha fazer barulho no seu ouvido, mesmo que seu pai, a sua mãe, o médico, o psicólogo, o terapeuta, o psiquiatra venha dizer coisas para você, você permanece acreditando naquilo que está escrito. Fé é você crer naquilo que está escrito, pronto, e acabou, gente. O mundo pode cair à sua direita, à sua esquerda, mas você não é abalado. Você crê, pronto, e acabou. Eu, por exemplo, acredito nessa palavra e eu vou morrer acreditando nessa palavra. Faz mais de 40 anos que eu resolvi, decidi, escolhi acreditar. Eu creio na vida eterna, eu creio na salvação, eu creio no reino dos céus, eu creio que Jesus ele vai vir nos buscar, eu creio que Jesus ele não vai deixar a nossa alma presa ali no Hades. Eu creio que quando Jesus voltar, eu vou ouvir a voz dele de forma mansa, suave, dizendo: Luciano, vinde bendito do meu Pai. Eu creio nisso. Isso é lindo. Por isso que o evangelho é loucura, porque hoje parece ser loucura você preferir escolher acreditar numa palavra. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: não, você está louco, você está doido. Se você ler muito a Bíblia, você vai ficar louco. Se você orar demais, você vai ficar doido. Não, mas não é isso que a Bíblia ensina. A palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque na medida que você vai conhecendo o Senhor, Ele virá a ti como a alva, como a chuva seródia que rega a terra. Na medida que você vai orando, você vai tendo mais conexão com Deus, se aproximando dEle, e isso vai te deixando forte, vai te capacitando. Porque o que nos aproxima de Deus realmente se chama oração. Então, não deixe nenhuma notícia ruim mudar os seus costumes. Não deixe nada te abalar, te afligir. A palavra diz lá no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 1, porque a palavra diz que Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o seu reino, e designou 3 supervisores sobre eles, e um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a ele, para que o reino não sofresse nenhuma perda. Então veja, esse rei chamado Dário, ele era um homem muito ambicioso, era um homem que gostava de alavancar, crescer. Então, para que ele viesse ter domínio sobre todos os seus reinos, não era apenas um reino, era todos os seus reinos. O que ele fez? Ele criou a Receita Federal. Já existia desde aquela época. Como assim, bispo? Ele criou o leão do imposto de renda. Ele levantou 120 sátrapas. O que significa isso? 120 governos, para tomar conta de todas as suas cidades, para que ele não viesse perder absolutamente nada em relação aos seus impostos, às suas coletas. Mas ele, para suavizar a coisa para ele mesmo, ele coloca 3 supervisores. E dentre esses 3, um era um homem chamado Daniel. Por quê? Porque Daniel era um homem que se destacava. Era um homem fiel, probo, reto, justo. E nós vamos ver isso aqui na palavra. Então, Daniel se destacou tanto entre os supervisores, os outros 2 supervisores e os sátrapas, por sua grande qualidade, que o rei planejava estabelecê-lo sobre todo o seu reino.
Veja, quando o homem é de Deus, não tem como ele não se destacar. Sabe, nós que somos de Deus, existe um quezinho a mais assim em nós. Existe uma luz, existe algo que brilha. Principalmente quando você não é um crente pé de chinelo. Quando você é aquele crente que você chega no seu trabalho e você assume o seu papel. Porque você já pensou, eu como pastor, como bispo, chegar no meu trabalho: e aí, gata, tudo bem? É contigo mesmo, e aí, fofa? Bora? Não, você já pensou? Não, quantos crentes pé de chinelo, vagabundo, todo mundo sabe que ele é crente, mas lá no trabalho dele, ele é safado, ele é conhecido como safado, pilantra, pegador, adúltero, prostituto, beberrão, falador de palavrão. Você acha que você vai crescer? Você não vai crescer. Você não vai se destacar. Você não vai se despontar, porque não depende de você, depende de Deus. O nosso crescimento, o nosso rompimento, o nosso novo nível depende de Deus. E não importa onde quer que você esteja trabalhando, se você for fiel ali, você vai crescer, você vai romper. Não depende do seu patrão, não depende do governo, não depende, depende de Deus. Se Deus, Ele olhar para você e achar graça em ti, Ele vai te promover. E se lá não for o lugar do seu crescimento, aquela empresa é uma empresa pife, é uma empresa cujos patrão não tem visão de crescimento, Deus te arranca de lá e te leva para um outro lugar. Porque a palavra diz que quando nós estivermos trabalhando, nós não podemos trabalhar como se nós estivéssemos trabalhando para homem. Nós estamos trabalhando para o Senhor. Seja o seu patrão corrupto ou não, você está trabalhando para o Senhor. Ah, mas eu estou ganhando tão pouco, não vou fazer nada. Não, não, não. Você foi contratado para fazer aquele trabalho. O combinado foi você ganhar um salário mínimo. Então você vê o seu patrão ganhando milhões e você um salário mínimo, você, ai, que injustiça. Não, você está sendo injusto. Porque quando você assinou o contrato de trabalho, você assinou para ganhar aquilo que você está ganhando. Então você não pode ser corrupto. Porque senão insensato, injusto, infiel acaba sendo você. Se você não está se agradando com o lugar que você está trabalhando, então pede as contas. Mas porque você não tem coragem, então você prefere murmurar, reclamar, fazer a coisa de mau grado, de qualquer jeito, mas não quer sair de lá. Então Deus, Ele não se agrada com esse tipo de pessoas. Veja, Daniel, ele foi um homem que numa terra estranha, um povo que não era o povo da sua origem, ele se destacou. Sabe por quê? Porque ele era fiel, ele era justo. Ele não queria saber se ele estava trabalhando para o governo de Babilônia. Ele não queria saber se ele estava trabalhando para o governo da esquerda, da direita. Ele trabalhava. Porque em relação ao governo da direita ou da esquerda, nós temos o nosso governo, nós temos o nosso príncipe, o príncipe da paz. O governo está sobre os seus ombros. Nós não dependemos do governo desse mundo, não. Nós dependemos do governo de Deus. E é Ele que cuida de nós, é Ele que vai nos fazer romper. Então o que acontece? Daniel, em meio àqueles 120 sátrapas, 120 governadores, ele foi um dos escolhidos para ser um supervisor. E dentre aqueles 3 supervisores, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, por sua grande qualidade, sua grande capacidade, que o rei planejava estabelecê-lo sobre todo o reino. E você sabe, quando você começa a se destacar, os holofotes começam a ser colocados em cima de você. Você começa a provocar ciúmes, a provocar inveja. Então é por esse motivo que a gente diz: você está preparado para crescer, você tem bagagem para crescer, você tem estrutura para crescer? Ou quando as suas redes sociais começar a bombar, você se tornar um influencer, você vai perder o equilíbrio, vai perder a temperança, o domínio próprio, vai se tornar aquela pessoa desequilibrada. Como a gente diz, existe 8 bilhões de pessoas no mundo. Aí 2 entram lá nas suas redes sociais e falam que você é feia, falam que você é montagem.
fala que você é gorda, é photoshopping, aí você entra para discutir. Me poupe, me faça o favor, meu. Faça-me o favor, não seja criança. Em qualquer área que você começar a despontar, em qualquer área que você começar a crescer, eles vão te perseguir. E não foi com menos com Daniel. Daniel começou a se destacar mais do que todos os 120 sátrapas, mais do que os outros 2 supervisores. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuravam motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falha alguma, pois ele era, repete comigo, pois Daniel era fiel. Prega comigo, Daniel era fiel, não era negligente e nem corrupto. A pior coisa que existe é você trabalhar com pessoas que você vê que aquelas pessoas são negligentes, são corruptas, e você se torna um negligente também. Você se torna um corrupto também. Então aí já não é Deus que vai cuidar da sua causa. Aqueles homens tentando destruir Daniel, procuraram tudo que foi jeito, maneira, corrupção, infidelidade em Daniel, para derrubá-lo, mas não encontraram. Eles não conseguiram achar nada, nem puderam achar falta alguma, pois ele era fiel e não era negligente e nem corrupto. Às vezes, por causa de pouca coisa, existem pessoas que se queimam. Balança enganosa. O cara, ao invés de vender 1 quilo, ele rouba 100 gramas, 50 gramas. Ele tem um posto de gasolina, ao invés de ele colocar 1 litro, ele coloca 900 ml e 100 ml só de vento. Sua casa vai cair, presta atenção. Sua casa vai cair. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do seu Deus. Então, já que nós não achamos nenhuma corrupção, nenhuma infidelidade, então vamos achar alguma coisa relacionada à lei do Deus dele, aquilo que ele faz na igreja, aquilo que ele busca, aquilo que ele crê. Porque Satanás é assim: quando ele não encontra infidelidade em você, ele vai procurar te destruir através daquilo que você acredita, através daquilo que você busca. Assim, os supervisores e os sátrapas de comum acordo foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Sabe que esse tipo de pessoas é falso pra caramba, né, meu? Quem quer te destruir é falso, é fingido, é dissimulado. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto e impor uma proibição, segundo a qual todo aquele que orar a qualquer Deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Olha o decreto que aqueles homens fizeram. Você acha que você tem muitos inimigos? Você acha que você tem muitas pessoas que te perseguem? Não. Daniel tinha 122 homens que não gostavam dele, que trabalhavam no mesmo lugar, estavam no mesmo palácio, estavam no mesmo reino. Você já imaginou? Dentro da mesma casa, 120 pessoas não gostarem de você. Essa era a situação de Daniel. Então eles chegaram, fizeram um conluio e disseram assim para o rei: rei, o negócio é o seguinte, ó, o senhor é Deus. Porque Dário, ele se sentia como um deus. Os governantes, os reis daquela época, eles eram pagãos, eles não acreditavam em outros deuses, somente neles. O governo era o Deus daquele estado, daquele país. Então eles queriam ser ovacionados. E aqueles homens pegaram bem no ponto fraco de Dário. Falaram: vamos fazer o seguinte, olha, 1 mês todo mundo te adorando, 1 mês todo mundo te ovacionando,
todo mundo se prostrando diante do Senhor. O que o Senhor acha? Ele, demais, top, vamos fazer um decreto. E eles disseram assim: ó, e nós vamos fazer o seguinte, hein? Quem adorar outro Deus durante esses 30 dias, nós vamos jogar na cova dos leões, será devorado pelos leões. E aquilo dali foi o máximo para Dário. E ele vai e ele assina aquele decreto. E a palavra continua dizendo, no versículo 9: assim o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer 3 vezes por dia. O que ele fazia 3 vezes por dia? Ajoelhava, orava, agradecendo a Deus. Pega essa chave, olha aqui para mim, igreja, presta atenção. O Espírito Santo está querendo falar no seu coração nessa noite. Eles entraram em conluio, combinaram para destruir Daniel, porque Daniel era um homem o quê? Fiel, justo e temente a Deus. Daniel era um homem que 3 vezes por dia ele dobrava os joelhos e buscava a Deus. Então eles não acharam nenhuma gafe em Daniel na lei para destruir, mas eles procuraram destruir Daniel na própria religião, na fé daquele homem. Criaram aquele decreto, aquele indulto, e publicaram. Daniel estava indo para casa. Imagine, Daniel indo para casa, no meio da rua. Aí de repente o celular dele toca. Zzz, zzz, zzz. Aí ele pega uma mensagem no WhatsApp, dizendo: olha, Daniel, toma cuidado, porque a partir de hoje, todas as pessoas que forem pegas orando a um outro Deus serão lançadas na cova dos leões. Olha só, se você não conseguiu entender, essa mensagem para Daniel foi uma mensagem perturbadora. Para algumas pessoas, a coisa mais fácil que existe e comum é o marido proibir vir na igreja, é o pai proibir vir na igreja, é as pessoas proibirem era de buscar, de orar, de ler a palavra. Ah, por que você não vê? Não, porque minha mãe não deixou, meu pai não deixou. E às vezes a pessoa acha até bom. Não. Mas para Daniel aquilo dali foi o cúmulo. Para Daniel aquilo dali foi o fim do mundo, porque Daniel tinha uma comunhão muito grande com o pai, tinha uma comunhão muito grande com Deus. Mas quando ele recebe aquela notícia, foi como se fosse um golpe. E o que ele faz? O que Daniel faz? Não, repete comigo. Para onde Daniel foi? Diga: Daniel foi para casa. Daniel recebeu uma notícia ruim e foi para... Daniel recebeu uma notícia ruim e foi para... Daniel recebeu uma notícia ruim e foi para casa. Contrário de muitas pessoas que quando recebe uma notícia de ruim, já fica proparoxítona, já perde o controle, já perde o meio da ninhada, já quer ir beber, já quer ir fumar, já quer ir se prostituir, já quer ir se drogar, já começa a achar que Deus não está com ele. Não! Daniel, quando ele recebeu aquela notícia ruim, ele foi para casa. Qual o lugar que você tem que ir quando você recebe uma notícia ruim? Para casa, para casa, para casa. Não é para boate, não é para as drogas, não é para o tóxico, não é para o boteco. Você recebe uma notícia ruim, você tem que ir para casa. É para casa que você tem que ir. É para casa. É entrar no seu quarto, é fechar a porta e é falar com Deus. Aleluia! É para lá que você tem que ir. Sabe por que muitas pessoas perdem a bênção? Porque quando uma mensagem ruim chega no WhatsApp, do médico, do trabalho, do namorado, do relacionamento, elas perdem rumo, elas perdem a noção, elas ficam perdidas. A primeira coisa que passa na cabeça delas é:
eu vou beber, eu vou fumar, eu vou sair, eu vou para casa de uma amiga, vou para casa de um amigo, eu vou me divertir. Ela já começa a pensar: Deus não está comigo, Deus não gosta de mim, Deus não cuida de mim. Não. Daniel recebe aquela notícia e ele vai para casa. E ele chega em casa. Versículo 10: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa. Ele foi para o seu quarto. Só faltou a palavra dizer: e fechou a porta, e ficou ali em secreto, ele e Deus. Ele foi para o andar de cima, cujas janelas estavam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava, orava e agradecia ao seu Deus. Quer dizer, notícias ruins não podem abalar a sua estrutura. Notícias ruins não podem impedir de você continuar fazendo aquilo que você está fazendo. Se você está orando, continue orando. Se você está buscando, continue buscando. Se você está confiando, continue confiando. Se você está crendo, continue crendo. Não deixe a notícia ruim abalar a sua estrutura. Não deixe a notícia ruim tirar você do foco, desviar você do caminho, porque notícias ruins sempre vão surgir. É algo notório. Então Daniel, ele continuou fazendo aquilo que ele sempre fazia. Então aqueles homens, eles foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Em seguida foram logo falar com o rei acerca do seu decreto. Tu não publicaste um decreto segundo o qual nesses 30 dias todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? E o rei respondeu: o decreto está em vigor, ele está valendo, conforme a lei dos medos e dos persas, ela não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinastes. Ele continuou orando 3 vezes ao dia. Quando uma pessoa quer te queimar, ela já chega te menosprezando, ela já chega diminuindo você. Daniel chegou na Babilônia, ele tinha aproximadamente uns 20 anos. Quando aconteceu esse episódio, Daniel já estava com 80 anos. Fazia 60 anos que Daniel estava ali na Babilônia. Já tinha conquistado o título, a cidadania daquela cidade. Ele já havia sido prefeito, ele já havia sido governador, e agora ele estava acima dos prefeitos, dos governadores. Ele era um homem que estava tomando conta de tudo, mas diminuíram ele. Esse judeuzinho aí exilado, ó. Sabe aquele judeu exilado? Sabe aquele cara ali, ó, que bebia antes? Sabe aquela mulher ali, ó, que se prostituía? Sabe aquele cara que adulterou? Sabe aquela mulher que abortou? Sabe aquele dali que roubava? Sabe aquele dali que usava drogas? O diabo, ele sempre vai querendo nos diminuir, mas nós fomos comprados, lavados com o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por maior que seja a condenação, por maior que Satanás tente nos destruir, nos diminuir com aquilo que nós fizemos no passado, hoje nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Mas foi justamente isso que eles fizeram. Aquele judeuzinho ali, ó, aquele exilado, ele não quer te obedecer, rei. Ele não quer te obedecer. E contudo, ele continuou orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouve
ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu saber ou salvar Daniel até o pôr do sol. Fez o possível para salvá-lo. Veja, não assine qualquer coisa, não aceite qualquer coisa, não aceite opinião de qualquer pessoa, porque Dário, ele amava Daniel, mas sem pensar, sem analisar, sem pesquisar, ele foi e assinou aquele decreto. E quantas são as bobeiras que a gente faz, as besteiras que a gente comete por não prestar atenção, por falta de vigiar, por falta de analisar, por falta de não estarmos ali conectados com Deus. A gente faz tanta coisa errada. E Dário, ou Dário, da maneira que você quiser interpretar, quando ele soube que Daniel, ele continuava orando ao seu Deus, e ele foi enquadrado ali naquela lei, o rei ficou muito contristado, muito contrariado, e decidiu salvar Daniel até o pôr do sol. Fez o possível para livrá-lo. Contudo, os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então Daniel, ele estava numa situação que nem o rei podia quebrar aquela regra, aquele edito, aquele mandamento, aquela lei. Daniel estava sozinho, era Daniel e Deus, Deus e Daniel. Eu não sei se você já se encontrou numa situação que nem governo consegue te ajudar, nem médico consegue te ajudar, não tem psiquiatra, não tem psicólogo, não tem pai, não tem mãe, não tem vizinho, não tem ninguém para te ajudar. É você e Deus, Deus e você. Essa era a situação de Daniel. Nem o rei ficou de tarde até o pôr do sol tentando achar um inciso, um parágrafo, alguma brecha na lei para que ele pudesse salvar Daniel, mas ele não conseguiu. E pode ter certeza que vai existir determinados momentos da nossa vida também que nada e nem ninguém vai te salvar. Não vai ter remédio, não vai ter médico, não vai ter Albert Einstein, o melhor hospital lá de São Paulo. Não vai ter. Você vai poder viajar e ir para os Estados Unidos, não vai ter. Esse momento, a única coisa que vai valer a pena é a sua fidelidade com Deus. Se você nunca passou por momentos difíceis como esse, então pode ter certeza que um dia você vai passar. Mas quando esse dia chegar, se você estiver em comunhão com Deus, assim como Ele livrou Daniel, Ele vai livrar você também. Então, contudo os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo as leis dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens a eles que trouxessem Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você continuamente serve, o livre. Sabe, Dário, com o coração partido, ele pega Daniel e fala assim: olha, Daniel, aquele Deus que você serve continuamente, sabe o que é continuamente? Todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Por isso que nós estamos fazendo 365 dias de oração. Sabe para quê? Para você se familiarizar e aprender a buscar esse Deus todos os dias, todos os instantes. Porque quando chegar esse momento também vai ser você e Deus, Deus e você. Nada e nem ninguém vai poder te livrar. Não existe amizade com o governo, não existe amizade com reis, com poderosos, com juízes, magistrados, advogados, delegados. Não existe. Você não vai poder se estribar confiando em ninguém, muito menos em você, porque você é homem, você não é Deus.
Você é pequeno, a sua estrutura é pó, barro, cinza, lodo. Você não é um advogado, você não é um juiz, você não é um médico, você não é um promotor, você é um homem. Você é um homem que sente dores, você é um homem também que pode ser acometido com problemas diversos, que pode vir de onde você menos espera. E assim é a nossa vida. Quando a gente menos espera, o mal vem de forma repentina e bate com ímpeto contra a nossa casa, que se não tiver alicerçada, ela cai. E às vezes Deus até permite que isso aconteça para diminuir a soberba do homem, para fazer ele entender que a sua estrutura é barro, pó, lodo e cinza. Deus, ele costuma quebrar o homem para ele lembrar das suas origens, para ele lembrar de onde ele saiu e se tornar mais manso, mais humilde. Então a única coisa que o rei falou para Daniel foi: olha, que o Deus que você serve continuamente, que ele te livra. Taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu anel e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Para eles terem a certeza que Daniel não fosse sair daquela cova, eles colocaram uma grande pedra, selaram com um anel. Mas foi a melhor coisa que eles fizeram, foi colocar a pedra na cova aonde Daniel estava. A melhor coisa que existe é eles colocarem uma pedra em cima de você, é eles tentarem te afundar, te naufragar, é eles tentarem diminuir você. A melhor coisa que possa acontecer é os seus inimigos fazerem isso com você, porque fizeram isso com Daniel. Então, tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento na sua presença. Aqueles bobos da corte, sabe, que vai e fica fazendo aqueles marabalismo e joga para cá e joga para lá e faz piada. Não, nem isso ele quis. Além disso, não conseguiu dormir a noite toda, porque ele gostava de Daniel. E logo, ao amanhecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, gritou aflito: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? O rei não dormiu a noite, não comeu, não bebeu, e logo que amanheceu, ele correu lá para o túmulo, porque aquilo dali era um túmulo, aquilo dali era um cemitério, porque todos que caíam ali dentro era morte na certa. Então já pensou você chegar no túmulo de uma pessoa e começa a gritar: ei Maria, você está viva? Nossa, mas você sabe que a pessoa foi sepultada, você sabe que foi colocado uma pedra enorme na boca do sepulcro. É loucura você chegar e começar a gritar: Maria, você está viva aí? Seu familiar foi sepultado ontem e hoje você chega lá: José, você está vivo? Joaquim, você está vivo? E de repente, não mais que de repente, Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente perante Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Sabe por quê? Porque quando você é fiel, o demônio não pode tocar em você, os leões não podem tocar em você. Deus, ele sempre vai enviar anjos para te livrar, te guardar, te proteger. E o mais interessante, entenda isso, pega mais essa chave, mais esse gatilho. A gente vê em livros, revistas, Daniel na cova dos leões, alguns leões dormindo, não é verdade? Outros deitados no seu colo, outros
ele fazendo carinho assim, passando a mão. E tem aqueles que dizem assim: os leões ficaram que nem gatinhos. Aí eu pergunto para você: leão fica que nem gatinho? Não. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus fechou a boca dos leões. Repete comigo: Deus fechou a boca dos leões. Porque o leão, ele sempre vai ser leão. O leão estava faminto, o leão estava querendo devorar, o leão gosta de carne, mas Deus fechou a boca dos leões. Então mesmo os leões ferozes, os leões tentando comer Daniel, devorar Daniel, Deus fechou a boca dos leões. Os leões sempre vão tentar nos devorar, eles sempre vão tentar nos destruir, sempre vão tentar nos comer, nos destruir, nos apequenar. Mas não importa onde quer que eles estejam, no seu trabalho, na sua casa, no hospital, não importa, Deus sempre vai fechar a boca dos leões. Ele sempre vai fechar, Ele sempre vai enviar os seus anjos para nos livrar do mal, para nos livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, para que a gente tenha poder para pisar na cabeça da serpente e do escorpião. Então não importa o cenário, não importa a geografia, não importa a matemática, não importa se você está no palácio ou lá no deserto, não importa se 1000 caiam do teu lado e 10.000 à tua direita, Deus, Ele está contigo. E é Ele que te guarda, é Ele que te protege, é Ele que te livra do mal. E aquela pedra foi justamente para que aqueles homens viessem ver que Daniel foi salvo pela mão de Deus. E quando Daniel ele grita: rei, eu estou aqui, eu estou vivo, Deus enviou seus anjos, e os anjos fechou a boca dos leões, mesmo eles, bradando, mesmo eles com fome, mesmo eles tentando voar, avançar em cima de mim, a boca deles estava fechada. Os leões sempre vão tentar nos destruir, gente. No seu trabalho, na sua casa, na sua família, na cidade onde você mora. Mas se você é aquela pessoa que busca a Deus continuamente, Deus vai fechar a boca deles também. E quanto maior a tribulação, maior o deserto, maior a prova, melhor é para que Deus ele seja glorificado. Você sabe que Deus ele precisa de matéria-prima para fazer milagres. Você sabe disso, né? E de repente essa matéria-prima esteja sendo você. Você está na cova, está no fundo do poço, você está vivendo os piores momentos da sua vida, momentos que você nunca imaginou que pudesse estar vivendo. Mas é justamente dessa situação que Deus ele pode fazer um milagre, assim como Ele fez na vida de Daniel. E a palavra lá no versículo 23 diz que o rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Não havia nenhum ferimento. Veja, esse câncer, esse tumor, essa doença não vai deixar nem sequelas, não vai sobrar ramo e nem raiz. Não havia nenhum ferimento em Daniel, porque Deus o tinha livrado, porque ele tinha confiado no seu Deus. Então, quando o rei viu aquela maravilha, viu aquele milagre, ordenou o rei aos homens que tinham acusado Daniel que fossem atirados na cova dos leões com as suas mulheres e seus filhos. Antes de chegar no fundo da cova, no alto ainda, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Ou seja, ossos é figura de estrutura, de coluna, de base. Toda a estrutura do mal
que estiver vindo contra você, que estiver se levantando contra você, vai ser despedaçado, vai ser triturado, vai virar pó, em nome de Jesus. Então, antes de chegarem ao fundo da cova, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. E o rei disse: faça um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois Ele é o Deus vivo. Através da vida de Daniel, do milagre de Daniel, todo um império, toda uma cidade, todo um reino reconheceu que Deus é o Deus vivo e permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio jamais acabará. Veja, o que é um incrédulo, um ateu, dizendo isso? Você já imaginou quantos incrédulos, quantos ateus não vão reconhecer que não existe outro Deus, não existe outro Senhor, através daquilo que Deus Ele vai realizar na sua vida, se tão somente você não se mover, se tão somente você não retroagir, se tão somente você permanecer inabalável, se as notícias ruins que chegarem para você não te tirar o foco, não impedir de você continuar fazendo aquilo que você está fazendo, quer orar, quer clamar, quer buscar, quer levantar as mãos, quer estar aqui nesse lugar, muitas das vezes mesmo cheio de dor, porque se você acha que todo mundo que está aqui levantando a mão, adorando a Deus, é porque está tudo bem, não está tudo bem. Às vezes eu estou aqui, mas eu estou tão triste, tão angustiado, com tantos problemas, com tantas dívidas, tantas contas para pagar. Às vezes eu estou aqui com tantas dores, mas eu estou aqui louvando meu Deus. Eu não posso deixar aquilo que eu tenho o costume de fazer, eu não posso deixar de fazer aquilo que eu sempre faço, quer buscar, quer louvar, quer orar, quer acreditar. Então, quando lá no início da reunião eu disse para você: não deixe as más notícias mudar os seus costumes, é porque o Espírito Santo está querendo dizer para você: olha, não deixe isso que está acontecendo contigo impedir você de vir na igreja. Não deixe isso que está acontecendo com você impedir você de ser fiel no seu dízimo, na sua oferta. Porque às vezes qualquer coisinha, não, esse mês eu não vou dar o dízimo porque eu tenho que pagar isso, não, esse mês eu não vou dar o dízimo porque eu recebi pouco, não, esse mês eu não vou ser fiel, não, seja fiel. Não deixe nada abalar a sua confiança, porque tudo aquilo que vier contra você é apenas cenários, são apenas nuvens, são panos de fundo, são coisas tentando te desviar, diminuir você, apequenar você, e fazer com que você venha deixar de acreditar naquele que te escolheu. Ele é Deus, gente. Ele nunca vai deixar você sozinho. Bispo, eu estou no fundo do poço, Ele está aí com você. Bispo, eu estou na cova dos leões, Ele está aí com você. Ele está cuidando de você. O homem de branco, o homem das mãos furadas, o homem que foi crucificado, aquele que era, que é e que há de ser para todo sempre, o autor e o consumador da nossa fé, Ele está conosco, Ele está entre nós, Ele está conosco, e a cada dia a sua glória, o seu Espírito, o seu poder vai resplandecer sobre as nossas vidas, porque nós preferimos, escolhemos, decidimos acreditar em Ti, Senhor. Então que nessa noite o Senhor possa tirar os medos, os traumas, os complexos. Que nessa noite o Senhor venha tirar as dúvidas e colocar a certeza no nosso coração. Eu quero que você diga: Pai, eu confio em Ti, eu quero confiar, eu quero acreditar. E se a sua fé é pouca, diga: Pai, aumenta a minha fé, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Diga: me sustenta, me levanta. Aleluia.
Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. O fogo não me queima, as ondas não vão me afundar. Não vão te afogar, não vão te afundar. Pois estás comigo. Se você passar pelas águas, elas não vão te molhar. Estou sozinho. Pelos rios, eles não vão te naufragar. Guardado, pelo fogo, eles não vão te queimar. Eu não estou sozinho. Aleluia. Tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Diga, eu creio. Eu creio em ti. O fogo não me queima, as ondas não vão me afundar. Pois estás comigo, eu não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo. Eu não estou sozinho. Tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Diga assim comigo: Espírito Santo, a minha vida está alicerçada em ti. O meu coração pertence a ti.